Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês essa passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 22. O título aqui na minha Bíblia está A Porta Estreita. Diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, não fala quem, fala quem foi que perguntou, fala, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, a resposta do Senhor Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A resposta do Senhor Jesus foi direta. O Senhor Jesus nem disse que sim e nem disse que não para aquela pessoa que perguntou a ele se seriam poucos os que seriam salvos. Ele disse com uma palavra: esforçai-vos, porque a porta é estreita. Nós temos que analisar cada palavra, porque a palavra de Deus ela é muito rica, tem muitos detalhes, que às vezes a gente lê, eu já li essa passagem várias vezes, mas quando você para fazer uma análise minuciosa, o Espírito Santo vai revelando coisas, o Espírito Santo vai mostrando detalhes, né? Você vê que o Senhor Jesus ele falou sobre a pessoa se esforçar. Aqueles que vão atravessar por essa porta estreita são aquelas pessoas que se esforçam. E ele fala que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Para pensar. Procurar não é se esforçar. Você veja que muitos não são salvos. Muitas pessoas não são salvas nem dos seus problemas. O que dirá do inferno? O que dirá do inferno? Sabe por quê? Vou dizer para você por quê. Porque não colocam toda a força. Não colocam toda a força. Só procura vir na igreja. Volta e meia a gente atende pessoas. Não, estou procurando uma igreja. Por isso que eu entrei aqui. E às vezes a pessoa vem e nem o problema que ela está vivendo na família, no casamento, na saúde, nem isso ela consegue resolver. O que dirá entrar por essa porta estreita? Ou seja, procurar significa o quê? O que significa procurar? Que essas pessoas que procuram estão apenas fazendo uma tentativa. Se der certo, deu, se não der, então você vê aí muitas pessoas abandonando a fé. Muitas pessoas desistindo da fé. E a fé de altos e baixos. Você não vê, às vezes, um esforço da pessoa. Porque esse esforço envolve o quê? Envolve obediência. Esse esforço envolve perseverança. Esse esforço envolve você viver longe do pecado. Esse esforço envolve você viver uma vida de sacrifício. É isso que a pessoa tem que fazer. Jesus falou que a porta é estreita, mas não disse que ela está fechada, ela está aberta, ela é estreita, mas ela está aberta. Mas vai chegar o dia em que essa porta vai se fechar. Eu estava vendo aqui a definição da palavra esforço. Olha só, no original significa entrar numa luta, contender com adversários, enfrentar dificuldades e perigos. Olha só a definição da palavra esforço. Ou seja, o que nós entendemos? Que para alcançar a salvação,
para que a pessoa atravesse essa porta, tem que haver um esforço. A pessoa tem que colocar toda a força. Se você que está assistindo esse vídeo, você almeja a sua salvação, você almeja uma conquista, né? Você tem que colocar toda a sua força. Você não pode desistir. Colocar toda a força, colocar Deus em primeiro lugar. Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Colocar toda a força significa viver no sacrifício. Procurar ter uma vida, uma conduta que agrada a Deus. Isso é a pessoa colocar toda a força. Então esse é o problema. Muitas pessoas vão até a porta e querem dar um jeitinho de entrar. Procuram. Jesus falou que muitos procurarão entrar e não vão entrar. Por quê? Porque a condição para a pessoa atravessar essa porta é ela colocar toda a força. Você tem cuidado da sua salvação, meu amigo? Você tem priorizado a sua vida espiritual, sua comunhão com Deus? Quando a pessoa ela coloca toda a força, ela não dá descanso, ela não relaxa, ela não se acomoda. Quem sabe você já não ora mais como antes, já não jejua mais como antes. Talvez no início da sua caminhada com Deus você se esforçava mais. Cuidado, hein? Cuidado com o tempo. Cuidado para você não perder a visão espiritual, a visão da salvação. Pois o diabo nunca se dará por vencido. E o diabo, ele vai usar o tempo que for necessário contra nós, para nos atingir, para nos fazer olhar para trás, para nos fazer desanimar. Então, eu queria que você meditasse nisso. E aí, no versículo 25, o Senhor Jesus fala: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, quem é o dono da casa? Deus. Ele vai se levantar e ele vai fechar a porta. E vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando de quem está dentro da igreja. Comíamos e bebíamos na tua presença. Quantas vezes você tomou a Santa Ceia? Quantas oportunidades Deus lhe deu? Não é mesmo? Aí ele diz: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Quando ele fala aqui de Abraão, de Isaque, de Jacó, foram homens que passaram por essa terra, estão sendo citados aqui porque venceram, se esforçaram. Entende isso? Por isso que eles são citados aqui. Porque esses homens sacrificaram suas vontades, obedeceram a palavra de Deus, confiaram em Deus, andavam em retidão na presença de Deus. Por isso são citados aqui. E ele diz, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há muitos que virão ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Então, medite nisso. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você tem se esforçado? Quanto você tem se esforçado para manter a sua salvação, para estar aí firme com Deus? Você tem que se esforçar, meu amigo. Tratando-se da salvação da alma, todo esforço é necessário.
Pense nisso, medite nessas palavras. Coloque toda a sua força. Porque no fim dos tempos, muitos vão procurar entrar. Quem são esses que Jesus fala que procuraram entrar? São aqueles que tiveram oportunidades, mas priorizaram outras coisas. No final das contas, não colocaram toda a força, ficaram do lado de fora. Medite nisso, tá, gente? Que Deus abençoe sua vida e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.